Agora, você ouve o programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Connect Car São Paulo Rio FM. Estamos iniciando mais uma edição do programa Planeta Verde, com o apoio da Rádio Connect Car São Paulo Rio FM, realização do Instituto Eco Solidário. Este programa tem a apresentação de André Miragaia e Jefferson Rocha. E na edição de hoje, nós temos um convidado que ainda não chegou ao estúdio. Vamos acordar, secretário? Secretário de Transportes, chegando, Wagner Balieiro. Ele está chegando, né? Ele já mandou um recado que ele está chegando. Ele deve estar parado no trânsito da cidade, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o Wagner Balieiro, que é o secretário de Transportes aqui de São José dos Campos. Muitos assuntos para tratar com o Wagner, né? E a participação dos ouvintes pode se dar aí pelos telefones 3206-4538, repetindo, 3206-4538 ou 3206-4539. Então, como eu disse no estúdio hoje, a gente vai ter o Wagner Balieiro. Enquanto o Wagner Balieiro não chega, o secretário deve ter parado no trânsito aí, né, o Jefferson? Deve estar parado no tráfego aí. Parado por aí, né? Deve estar parado em algum congestionamento aí, ou não consegue estacionar. Provando a fruta. Ou não consegue estacionar. Mas daqui a pouquinho o Wagner Balieiro chega aí. Bom, enquanto isso aqui, o Jefferson Rocha. Bom dia, Jefferson. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Connect Car São Paulo Rio FM. E aí, como é que está? Essa semana tem reunião lá no CONSEMA, no Conselho Estadual do Meio Ambiente? Então, André, teremos uma extraordinária amanhã. Fomos convocados na sexta-feira para definir o decreto de educação ambiental do Estado e a aprovação de um EIA-RIMA do aeroporto. Plano de educação ambiental do Estado de São Paulo. Mas aí que acontece? Nós estaremos desfalcados. Eu não poderei participar, porque eu já tenho uma agenda em São Sebastião amanhã, e o Marcos Couto também. Então, conversamos com o Manara, que é o outro conselheiro aqui da região. Marcelo Manara, que é conselheiro, representante da sociedade civil no Conselho. Sociedade Civil, através do OICOS, Instituto Agroecologia, lá de Guaratinguetá. Então, amanhã teremos essa pauta extraordinária, que é a educação ambiental, o decreto de educação ambiental e esse EIA-RIMA do aeroporto. Um tanto quanto o nosso descontentamento, porque é um prazo muito curto. Dessa vez eu tenho que ser solidário com a sociedade civil. Um prazo muito curto para se avaliar uma questão muito delicada. De qual projeto que é esse? Decreto de Educação Ambiental do Estado de São Paulo. Sim. Eu vou pegar direitinho aqui na internet. Mas tem outras pautas também, né? Não, só são duas amanhã. Amanhã é extraordinária. A ordinária, que acontece todo mês, foi semana passada, no dia 14, quarta-feira passada. Certo. Onde aí a semana passada foi mais a apresentação, né, dos convênios da WWF, o nosso convênio, que nós somos terceiros, né, que foi o convênio assinado da WWF Brasil com a Secretaria de Estado e a Fundação Florestal. Certo. Para as unidades de conservação reserva particular do patrimônio natural. E também na semana passada, o Instituto Eco Solidário, nós fizemos uma homenagem ao doutor Sávio Monteiro, representando a família Monteiro, lá de Queluz. Legal, da RPPN, da Reserva Particular do Patrimônio Natural. Isso. Só para explicar com o nosso ouvinte, a gente já falou 2 programas sobre reservas particulares do patrimônio natural. Nada mais são do que unidades de conservação particulares, isso é, unidades de conservação criados em áreas particulares por desejo do seu proprietário. Ato voluntário. Um ato voluntário do proprietário de criar uma reserva, de criar um parque e dar esse parque para toda a sociedade. Na verdade, ele continua como dono da propriedade, né? Mas ele pode explorar essa propriedade com um ecoturismo. Parceria, né? Num convênio, digamos assim, público-privado, né? Porque o Estado ainda continua, através do plano de manejo, tudo tem todas umas regras a serem seguidas. Certo. Então, as regras de uma unidade de conservação, né? Não pode desmatar, não pode deteriorar a paisagem, né? E o cara que cria uma unidade de conservação dentro da sua propriedade, ele pode gozar de uma série de benefícios, inclusive dinheiros do próprio governo que pode ser investido na unidade de conservação. Convênios, parcerias para você. A fundo perdido, né? Isso é dinheiro que você não precisa devolver, não precisa pagar, né? Agora mudou a terminologia, não é fundo perdido, é recurso não reembolsável. Recurso não reembolsável. Porque fundo perdido perderam muito dinheiro pelo caminho, aí mudaram o termo, né? Mas continuam perdendo dinheiro por aí, né? Continua a malandragem de gente perdendo dinheiro pelo caminho. Para evitar um pouco essa então, recursos não reembolsáveis, isso é, você tem uma RBPN dentro da sua propriedade, né? Uma propriedade rural normalmente. No caso da fazenda Jaboticabal em Queluz, que é essa que nós prestamos homenagem, a fazenda tem aproximadamente 890 hectares
890 hectares? Pô, 890 grande, hectares, sendo que 632 foram transformados em unidade de conservação, em RPPN. Bacana, legal. Entendeu? Legal. Então, e outra, é a maior altitude do estado de São Paulo e a quarta altitude do Brasil. Sim. Das 5 altitudes do Brasil, é a única que é RPPN, o resto é tudo Parque Nacional. Ela ficou com o nome mesmo de RPPN Pedra da Mina? RPPN Pedra da Mina. É o ponto mais alto do estado de São Paulo, 2.778 metros de altitude. se não me engano. 2.778 metros, fica aqui no Vale do Paraíba, Vale do Paraíba, em Queluz. município de Queluz. Isso. Legal, que bacana. Tá? Joia. Aí a homenagem foi feita para a família Monteiro, que nos concedeu esse presente, eu até citei isso na plenária do Consema. A outra homenagem foi feita para o geógrafo Mário Lúcio Sapucaí, mentor desse negócio todo há 13 anos atrás, né? Certo. E do Estado nós homenageamos o doutor Bruno Covas e o doutor Olavo Reino, o diretor-presidente da Fundação Florestal, com uma peça chamada, o título da peça que nós desenvolvemos aqui em São José foi Os Guardiões da Montanha, uma obra de arte produzida pela artista plástica Tita Selicani. Ah, a Tita fez uma obra lá. Eu vidro. vi o troféu, você postou no Facebook Isso, em também, vidro né? fundido. Nós pegamos uma foto do Mário Lúcio Sapucaí e ela teve a manha. Ela teve o dom de pegar uma foto e transformar aquilo numa arte, mexer né? num vidro lá, derreter e etc e tal. Mas ficou Nasceu. bonita a arte, Ficou eu bonito. gostei, eu achei bacana. Eu vi as homenagens lá, a entrega do troféu. Isso, foi muito legal, muito interessante essa questão. E o secretário Wagner Balieira ainda não chegou nos nossos estúdios, estamos Não, aguardando agora aqui. Ele tá confirmou a presença. Acabei de falar com ele, ele está chegando aqui. Ele está no congestionamento do elevador agora. Ou não arranjou lugar para estacionar na rua? Brincadeira. Põe no estacionamento, Wagner, Wagner. brincadeira, compareça, por favor, viu? Põe no estacionamento pago, Wagner. Tira a mão do bolso, vai, Wagner. Para no estacionamento tem que rir pago, para vai. não chorar, tem que rir para não chorar. Mas Mas é que o secretário vem com motorista, né? Daí o motorista fica lá embaixo no carro, ele não precisa igual estacionar, você, né, André? Na minha época eu ia com o meu carro mesmo. Na minha época eu não usava carro da secretaria, não. Eu só usava o meu carro particular mesmo. Raramente eu usava carro da secretaria. Mas eu não sei, André. Até mesmo para as coisas que eram da secretaria, eventos da secretaria, eu acabava vindo com o meu carro particular mesmo. Usei pouquíssimas vezes eu usei motorista quando eu estive na prefeitura. Mas, né? Hoje a gente está ouvindo até que tem até diretor lá na prefeitura hoje usando motorista particular lá da prefeitura, então eu não sei como é que está isso hoje. Pô, Não, mas eu digo o seguinte, se for para um bom uso, não tem... Não, mas diretor não pode, né? Diretor não pode usar motorista particular, assim, ele pode assim, levar para os eventos da prefeitura alguma coisa, pode o diretor, mas pegar em casa, levar, depois levar para casa, essas coisas não, isso aí já é um pouco de abuso. Mas assim, O seguinte, não é o nosso... Eu não sei se semana passada, porque nós teve uma audiência pública da Ilhabela. Nós chegamos a comentar o resultado da Ilhabela. Você lembra? Há 2 semanas atrás nós chegamos a comentar aqui. Tem um ouvinte nosso aqui pelo Facebook aqui falando que falta vaga para estacionar o carro. Por isso que o Wagner não chegou até agora. Mas daqui a pouquinho o Wagner chega aí. Vamos ter fé que eu não sei se semana passada eu comentei do resultado da audiência pública da Ilhabela, que o prefeito Colucci voltou atrás na proposta de... Ah, legal. Conta essa história criação. aí. Isso. Então, no dia 12... Aliás, dá um panorama. Primeiro faz um preâmbulo aí do que foi essa discussão lá na Ilhabela, que é a Praia do Castelhanos e a Praia do Bonete, que são famosíssimas na Ilhabela pela preservação, por serem área de pescadores, né, onde tem comunidades. Que agora, na verdade, a questão é um pouco mais ampla. Está sendo discutido o GERCO, né, que é o gerenciamento costeiro. Para fazer uma analogia, uma comparação, seria o plano diretor costeiro. Igual nós temos nosso plano diretor no município, que ocorre a cada 10 anos. Certo. O gerenciamento costeiro passa pela mesma linha de raciocínio. Então, agora está sendo rediscutido o gerenciamento costeiro do litoral norte paulista, que é São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. E nesse contexto aí você tem algumas oportunidades agora, aquelas influências e interesses de mudança de zoneamento. E até então, né, graças à sociedade civil, a mobilização... Para você ter uma ideia, teve um senhor que apresentou um abaixo-assinado, André, com 29 mil assinaturas. Assinatura do mundo inteiro por Ilhabela. Olha só. Para essa questão da internet, certo, né? certo. Então foi uma mobilização, ele falou, a Ilhabela, ela é querida mundialmente, né? Então você teve vários, aqui tem um campeonato de vela, tem um monte de situações lá que acabam propiciando isso. Então a audiência pública foi resultado de um pleito da sociedade civil da Ilhabela,
junto ao CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, e ocorreu na semana passada, na segunda-feira passada, na própria Ilhabela, numa quadra coberta, lotada de gente, entendeu? Uma participação maciça da sociedade, foi muito bonito. 2 momentos, o público presente e a ordem. Não teve gritaria, não teve nada, apenas a demonstração, né? Que foi unânime. Foi unânime a postura de todos que se pronunciaram contrários até então à proposta do prefeito. Por sinal, no final da audiência pública, nós ficávamos nos perguntando quem que era o louco, se éramos nós ou o prefeito, porque ele até então estava com uma linha, né, de alteração, de criação da Estrada Parque, pavimentar a Estrada do Bonete e de Castelhanos, e também mudar o zoneamento para poder construir resort e etc. E tal, como também cabe salientar o seguinte, não foi o outro fato também que provocou o prefeito a pegar carona, foi a regularização de alguns empreendimentos e imóveis que já existem ali. Só que ele tentou dar o pulo do gato, mas não conseguiu, entendeu? Sim. Então ele queria aproveitar desse momento de regularização para dar uma ampliada. Mas aí a pressão foi unânime aquele dia, que ele, no final, como ele foi o penúltimo a falar, foi ele, a CETESB e eu fechando a audiência pública, ele recuou. Ele recuou dizendo que essa não era a proposta dele, ele ouve o povo vaiou, né? Porque até então ele estava ao contrário, né, com a ideia dele, mas esse é o resultado e o ganho aí que nós temos a comemorar na região. Tá? Legal, bacana isso, né? É o nosso trabalho enquanto conselheiro do Estado é acompanhar. Pelo menos uma audiência pública que deu resultado, né, Jefferson? Porque eu me lembro da outra audiência pública que nós tivemos aqui da lei de zoneamento, que falamos, a lei de zoneamento saiu do mesmo jeito que a prefeitura apresentou. Mas isso, André, é percebido a questão da sociedade civil mesmo. Quando a sociedade civil está organizada estrategicamente, toda pontuada, ainda mais que Ilhabela, ela extrapola, né? Ilhabela extrapola os limites da ilha, né? Então, isso favorece. Chegou o nosso companheiro. Chegou aqui o secretário de Transportes, Wagner Balheiro. Olha, rapaz... Do Vale Paraibano? O Vale Paraibano está falando aqui, quórum baixo, plebiscito mantém estação de conexão na Zona Leste. Quórum baixo? Bom dia a todos. Bom dia, Wagner, tudo bem? Ô Wagner, falaram que você estava no congestionamento? Na onde? No congestionamento? Não, congestionamento não, a gente já estava te sacaneando aqui já. Dessa vez não, porque eu estava vindo de ônibus, peguei corredor exclusivo, não tinha congestionamento. Nossa! Saiu bem, tá aprendendo, hein? Tá evoluindo. Vamos pro intervalo, André? Já está no intervalo já? Tá. Faz o intervalo. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta aqui com o secretário de Transportes, Wagner Balheiro. Voltamos a apresentar programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Ponto de ônibus Ultraje a Rigor, iniciando a nossa entrevista com o nosso secretário Wagner Balheiro. Secretário de Transporte. Nosso secretário de Transporte, Wagner Balheiro. Wagner, essa música da nossa adolescência, pelo menos da minha, né? Década de 80, ela tem um contexto social muito interessante, porque o rapaz fala que ele era um office boy para lá, e o sonho dele era o quê? Quando ele tivesse dinheiro, ele não ia comprar o carro, André. Ele ia andar de táxi. Pra você ver como, em 30 anos, se muda o conceito, né? Hoje, se essa música fosse feita, seria: quando eu crescer, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar meu carro particular e etc e tal. E aqui ele fala
quando eu crescer, eu vou querer andar de táxi. Vou querer andar de táxi, entendeu? Ou seja, é uma coisa a ser discutida. Bom dia, Wagner. Bom dia, Jefferson. Bom dia, meu amigo André, a todos os ouvintes aqui da São Paulo Rio. Ao colega aqui que faz tanto tempo, né? É o Wagner, famoso trap. Oi? Famoso trap. Trap. Desde aquela época. Desde aquela época ele era o trap. Agora que ele é o Wagner Moreira. Mas a gente está aqui novamente para a gente debater os assuntos relacionados à área de transporte. Que muitas vezes as pessoas pensam que é só sobre a questão do transporte público, mas tem o transporte público, tem a questão das obras viárias, tem a questão do trânsito, tem a questão da mobilidade urbana, enquanto você pensar a acessibilidade das pessoas, pensar na questão do pedestre, tudo isso faz parte aí do escopo das atividades da Secretaria de Transportes. Bom, Wagner, vamos começar aí com um assunto que tem causado bastante polêmica na cidade. Aí eu, particularmente, acompanhei o início desse projeto que começou em 2011, que é o projeto dos corredores de ônibus, né, que está sendo implantado agora na sua gestão. Esse projeto começou em 2011 sendo estudado lá dentro da Secretaria de Transportes, pelo IPLAN, né, o pessoal do IPLAN começou a fazer aquela pesquisa de origem e destino e tal, e aí se chegou aí, né, nesse projeto dos corredores de ônibus. E aí eu me lembro que no último ano, né, não foi implantado esse projeto, porque era um ano político, era um ano eleitoral e tudo mais, e assim, você sabe como ninguém o que você está recebendo de críticas aí por esse projeto, até a população realmente entender a importância dos corredores de ônibus, entender que o ônibus tem que ter prioridade, né, sobre os demais veículos de transporte aqui na cidade, do transporte individual, o transporte coletivo tem que ter prioridade. E eu sou extremamente favorável aos corredores de ônibus, né? Acho que é um projeto importante. Dentro até quando eu trabalhei na prefeitura nos últimos 6 anos, aí, isso aí em 2012, eu sempre fui favorável, sempre falei bastante dessa questão do transporte público, né? Da gente privilegiar o transporte público, e graças a Deus a gente está vendo agora esse projeto realmente vindo às ruas aí. Como é que está a dificuldade? Estou tomando muita crítica, tomando muita pancada. Eu vi bastante críticas aí pela imprensa, muita gente criticando os corredores de ônibus. Agora as pessoas começaram a entender a importância do corredor de ônibus. E né? que não era aquele bicho de 7 cabeças. Não é bicho de 7 cabeças e outra. Se você quiser fazer uma cidade realmente rodar de forma correta e tudo mais, você tem que ter o privilégio do transporte público. Senão as pessoas vão sempre optar pelo transporte individual mesmo. Aí todo mundo sai de carro, trava o trânsito, ninguém consegue chegar em lugar nenhum, né? Ninguém consegue parar em lugar nenhum porque trava tudo. Então, corredor de ônibus é uma necessidade. O município de São José é um município que já merecia ter esses corredores de ônibus aí. Agora, como é que está aí esse diálogo com a população aí para ela entender, Wagner? Como é que está essa situação aí? Então, como você bem disse, o projeto ele tinha já uma proposta e uma análise iniciada em 2011, né? E pode ter sido por questão eleitoral, pode ter sido por algumas pessoas até colocam que havia até existe uma disputa também, até dentro da secretaria ou até mesmo na prefeitura, se deveria mesmo ou não colocar corredores de ônibus. Uhum. Né? Então, você não tinha condição política de colocar isso no passado. Né? E eu agora, quando assumimos o governo, a gente falou o seguinte, olha, nós temos uma situação em São José dos Campos, onde cada ônibus em São José equivale a 37 carros. Considerando a taxa de ocupação do ônibus. Sim. E a taxa de ocupação dos carros, a quantidade de carros que nós temos em nossa cidade. Cada ônibus equivale a 37 carros. Você tem um crescimento anual da frota de São José, na média de 8% ao ano, que equivale a 20 mil veículos. Nossa, bastante 20 coisa, mil hein? veículos 20 mil por ano. 20 mil por ano entra na frota de São José. Paralelo a isso, você tem que a região central é uma região onde você não tem mais condições de você criar nova avenida, você não tem como alargar, porque ela é uma região que já está toda ocupada, toda adensada, né? Com prédios, comércios, então você não tem mais onde alargar a via, criar situações aqui. Então aí tem um cenário onde cresce carro, você não pode abrir via, e também não há dinheiro que sustente abrir vias mais em nossa cidade, e consequência, congestionamentos, enfim. E a gente querendo colocar dentro da participação desse congestionamento aquele veículo que leva mais pessoas, que no caso é o ônibus. E nós temos clareza, isso não é só daqui da prefeitura, mas hoje nós temos uma legislação federal, a Lei 12.587, a Lei de Mobilidade Urbana, que é muito clara. Prioridade para os transportes não motorizados, né? Então,
pedestres, ciclistas em primeiro lugar, e depois, quando for o transporte motorizado, prioridade para o transporte coletivo. E o que mais a população de São José, em várias pesquisas, demonstraram com relação ao transporte coletivo? Que ela queria viagens mais rápidas. Certo. Ela queria que pudesse chegar mais cedo em casa, quando saísse do trabalho, quando fosse pegar o ônibus, ou quando fosse para a cidade, ela conseguisse pegar o ônibus e ter uma viagem mais rápida. Isso a gente só vai conseguir quando? Quando a gente aumentar a velocidade do ônibus, que no caso, na região central, ela estava numa média de 12 km por hora, a velocidade média do ônibus. É muito baixo na região central. O consumo de combustível é bem maior, né? Então você tem um custo operacional maior, a viagem demorando, uma série de coisas. E o corredor exclusivo, ele é uma das etapas que nós temos para trabalhar o aumento de velocidade do ônibus e, consequentemente, a diminuição do tempo de viagem dos nossos usuários. E é um fator de atração, né, Wagner? É um fator de atração das pessoas usarem um ônibus. Porque, assim, eu vejo que muita gente não quer pegar ônibus na cidade. Primeiro que ele vai de pé, né? Ele vai ficar muito tempo parado no ponto de ônibus. Isso é um outro problema que a gente tem aqui na cidade, que é a frequência dos ônibus que passam nos pontos. Né? A pessoa vai de pé e não sabe que hora vai chegar. Né? Isso é muito diferente de várias outras grandes cidades pelo mundo, principalmente os países de primeiro mundo, que até tem uma frase que uma vez eu até coloquei no Facebook, que é: país de primeiro mundo não é onde a população, cada um tem um carro. País de primeiro mundo é quando todo mundo usa o transporte coletivo. Né? O prefeito de Bogotá que fala isso, né? O Penha-Louça. O país com bom transporte público é aquele onde não é quando o pobre tem carro, mas é quando o rico anda de transporte coletivo. Exatamente. Mas assim, criou-se aqui no Brasil uma inversão de valores em que acha que todo mundo tem que ter seu carro. E aí, assim, se abaixa imposto sobre carro, crise mundial abaixa imposto sobre carro zero, reduz IPI dos automóveis. Quer dizer, é sempre um estímulo ao aumento do consumo, principalmente de veículos, né, que vai atender a indústria petrolífera ou vai atender a indústria automobilística. E nunca um incentivo realmente ao transporte coletivo, que isso realmente é o que faz da gente, o que fará da gente um país de primeiro mundo. Né? Eu vejo várias cidades pelo mundo, várias cidades grandes pelo mundo que tem os corredores de ônibus, isso funciona muito bem e o cara sai num horário e sabe que horário que ele vai chegar no ponto final dele. Isso é importantíssimo. Então, por isso que até a medida aqui dos corredores, ela tem, o projeto Corredores tem 3 fases, né, especificamente dentro do projeto, que é, você começou primeiro aqui, até o dia 27 de julho, a gente implantou a sinalização horizontal, vertical, a campanha educativa, as placas, tudo informando o funcionamento aí dos corredores. Né, que são 4 corredores exclusivos nas principais avenidas, e nos demais são os corredores preferenciais. Depois, nós vamos ter a segunda etapa, que é o início da fiscalização para valer. Né? A gente está fazendo avaliações para ver o dia que a gente vai começar essa fiscalização, que inicialmente vai ser com um agente de trânsito, mas depois vai ser uma fiscalização eletrônica, ainda nesse semestre. A gente deve lançar o edital para a contratação da empresa que vai fazer o monitoramento eletrônico dos corredores e termina no final do ano com o início das construções dos pontos de embarque, onde nós vamos ter 9 pontos de embarque, onde as pessoas vão poder pagar a passagem no ponto e entrar em qualquer porta. Sem precisar cobrar dentro do ônibus. Sem precisar cobrar dentro do ônibus, para ser mais rápido o embarque e também por qualquer porta do ônibus. Tudo isso visa ficar mais rápido o sistema. Diminuir o tempo de viagem, aumentar a velocidade do ônibus, né? E, enfim, tornar mais atrativo o ônibus. Paralelo a essa questão dos corredores, nós tivemos a feliz coincidência de colocar na mesma data, e isso foi bom para o sistema, que são implantações de medidas que podem ajudar a ter mais usuários no sistema de transporte coletivo. A questão do bilhete único, né, a partir da implantação dele, que dá a possibilidade da pessoa pegar até 4 ônibus dentro de 2 horas, em qualquer sentido, pagando uma única tarifa, ele é um avanço. Né? Você consegue começar a estimular a população, em alguns casos, a trocar o carro pelo bilhete único, até pela economia que é. Você vai vir para o centro, você tem que pagar estacionamento, tem que pagar a zona azul, tem o gasto todo, o transtorno para achar a vaga. E muitas vezes, dependendo da atividade que ele for fazer aqui no centro, ele pode ir e voltar dentro de 2 horas, pagando uma única tarifa. E tem mais uma situação, que é uma segunda etapa aí do bilhete único.
Com o tempo, nós vamos começar a mostrar para a população as vantagens dele fazer as integrações. Ele não precisa ficar num determinado local esperando exatamente aquele ônibus daquela linha que ele precisa para ir embora para casa. Ele pode pegar qualquer ônibus para parar numa avenida onde passa mais ônibus do bairro que ele mora. Vai fazer conexão. Para fazer conexão. Eu mesmo fiz a experiência em 2 locais que eu queria comentar aqui com o pessoal. Lá na Vila Tesouro, região que eu moro, tem um ônibus, que é a linha 230, Tesouro Colonial. Certo. Então ela sai da Vila Tesouro, faz uma volta na Vila Industrial, roda toda a região central, vai para dentro do Jardim Satélite tal, e vai parar lá no Colonial. Né? Aí tinha um grupo de estudantes lá da Vila Tesouro que estudavam na Anhanguera. Né? Sim, perto então eu pegava da Vila Tesouro esse ônibus de linha direta, que é de hora em hora, sabe lá quando passa, até chegar lá na Anhanguera. É 1h10, 1h15 de viagem. Eu falei, pô, ao invés de você esperar esse ônibus, pega qualquer ônibus que vai até o centro e chega no centro, pega o corredor sul. Dá uma adiantada. Aí fizemos uma experiência junto com eles. Chegou 30 minutos mais cedo. Então, nessa questão é conhecer o sistema, né? Conhecer o sistema. Eu estava lá na porta da Secretaria de Transporte. Tem que sair da Secretaria para pegar um ônibus para ir embora para casa. Na Secretaria de Transporte, ali na subida da Avenida São José, ali para a Rodoviária Velha. Ali passa uma linha da Vila Tesouro. Uma linha da Vila Tesouro, 214. Se eu fosse esperar, ia demorar meia hora para ele passar. Estava dentro do horário, tudo mais meia hora que ele ia passar ali. Falei, não, eu vou pegar qualquer ônibus para descer na João Guilhermino e de lá eu pego qualquer Vila Tesouro. Uhum. Mas foi tiro e queda. Peguei lá, peguei qualquer ônibus, desci na João Guilhermino, peguei um segundo ônibus pagando uma única tarifa e cheguei bem mais rápido em casa. Eu posso estar... um pouquinho, só um minutinho. A gente tem um ouvinte no ar aí, Wagner? Carlos, tem um ouvinte no ar aí, acho que quer fazer uma pergunta. Bom dia. Oi. Alô, tá no ar? Alô, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Não estamos vendo teu retorno aí, Wagner? Sim. Oi. Quem é que está falando? Carlos Abe. Carlos Abe, tá. Quer fazer uma pergunta para o secretário de Transportes, Carlos? Sim, é o seguinte, eu concordo aí com a iniciativa aí do corredor de ônibus, é claro que isso é muito importante, mas eu percebo assim que houve uma crítica muito grande da população, principalmente dos motoristas, né, em relação à avenida ali do Banhado, onde se criou aquela ilha no meio da avenida, onde comeu mais de uma faixa daquela avenida praticamente, criando um afunilamento para os carros. Ou seja, você tem hoje uma faixa destinada exclusiva aos ônibus, uma faixa perdida e só sobrou 2 faixas ali para os carros, né? E aqui em São José nós estamos tendo esse problema, porque há uma ampliação de avenidas e, por exemplo, chega numa ponte e há um estreitamento na ponte, quer dizer, sempre há esse afunilamento, né? Será que não teria uma outra solução melhor ali na avenida, em vez desse afunilamento, que isso prejudica o movimento, né, o tráfego, né? É isso que eu ia perguntar. Obrigado. E Wagner. Vamos lá. Nós tivemos 2 pontos bastante polêmicos nessa questão dos corredores da região central, que ainda estão sendo monitorados, até para fazer alguns ajustes, que foi essa questão das ilhas e depois a questão da Avenida Ademar de Barros, né? A questão das ilhas, elas foram criadas para dar segurança ao pedestre, né? O que está acontecendo ali? Nos 2 pontos que foram colocados ilhas, são 2 pontos de cruzamento, né? Da Coronel José Monteiro para a Avenida São José e da Francisco Almada para a Avenida São José. A ideia ali foi o quê? Quando fechasse o semáforo na Avenida São José, para os carros dessas ruas entrarem, a gente deixar sempre verde para o ônibus. Sempre verde para o ônibus. Então, parou o veículo na Avenida São José, está entrando os carros da Coronel José Monteiro, por exemplo, para a Avenida São José, o ônibus vai continuar verde. Sim. Né? Quando que vai ficar fechado para o ônibus ali na avenida, nesses 2 locais de ilhas? Porque a ideia ali é sempre ficar verde para o ônibus. Só vai ficar vermelho para o ônibus ali quando o pedestre for lá e apertar a botoeira. Né? E a ilha ela ficou construída naquele local para quê? Para que o pedestre, quando ficar o sinal vermelho para o veículo da Avenida São José, ele possa caminhar até a ilha e para ele não passar em frente ao ônibus que vai estar sempre verde, ele apertar, esperar ali, poder apertar com segurança semáforo ou a botoeira, a hora que o semáforo ficar vermelho, ele poder passar ali no corredor de ônibus. A ilha ele é um espaço de segurança do pedestre. Certo. Né? Para isso que ela foi criada. Existe na segunda ilha,
ali na Francisco Almada, a possibilidade da gente alargar a via ainda, ter de volta 3 faixas para o carro. Certo. Né? Até quando está tendo aquela reforma ali que está sendo realizada pela Urban ali no centro de especialidades, ali na Galeria Pedro Rachid. Certo. Ao terminar aquela faixa ali vai ter um pequeno alargamento ali que vai possibilitar a gente ter de volta as 3 faixas de carro ali, além da faixa do ônibus. Né? Mas a ilha ela veio com essa função. Certo. Segurança para o pedestre, para ele atravessar quando ele for O passar semáforo na estiver fechado travessia pros carros. do corredor de ônibus. Tá. E ali no carro do ônibus, o semáforo nunca vai fechar para o ônibus, ele sempre vai Só tranquilo. Ele fica sempre verde. Tá. Quando o pedestre para na ilha e aperta a botoeira, aí que fecha para o ônibus. Certo. Para dar garantia do pedestre passar com segurança, atravessar com segurança. Não, mas isso que o Carlos falou agora, o Carlos, obrigado pela participação. O Carlos foi nosso entrevistado aqui na semana passada, né, André? Isso, falou sobre Então, compostagem. o que ele me falou, eu estou pensando aqui com meus botões, é a questão da cultura. Né? Porque, na verdade, esse sistema está dando prioridade para segurança para o pedestre e dando prioridade para o transporte público. Né? Então já surgiu o questionamento da questão de surgir um pouquinho de fila para o carro. Né? Eu acho que é por aí, é a questão cultural que nós estamos alterando. Mas nós estamos mapeando ali, viu, Jefferson? A gente tem feito nós proibimos aquela fila do Habib's que tinha ali, né? Para tentar minimizar esse problema. Acabou, né? Na verdade, aquela fila lá, né? Fila do Habib's é boa. É a fila do Habib's. Porque formava, né? Pegava uma pista ele ali da tomava Avenida uma São faixa, José, né? Isso acabou agora, né? Para a gente tentar agilizar o trânsito ali no local. Aí, quando na implantação, o pessoal estava reclamando bastante porque tinha ainda essa fila do Habib's. Aí eu falei, nós vamos ter que chegar para o cara lá e falar, olha, está proibido parar e estacionar aqui, ele vai ter que se virar para arrumar estacionamento. Ele compreendeu numa boa, achou que estava correto o que a gente estava fazendo e ajustou lá a parte interna ali do Habib's ali para porque essa coisa do cara que é o particular, usar o espaço público como se fosse Isso uma área é particular, irregular, é o né? fim do mundo. Não dá. Ô, Wagner, Mas a ilha é para isso. uma questão, eu estou com uma dúvida aqui, até o André pode ajudar. Tá, Oi. pode falar. Vai. Não, que você estava no governo e é uma dúvida. Quando foi feito o edital do transporte público, que você comentou agora há pouco da questão do tempo, não se sabe meia hora, quanto tempo um ônibus passa. Não sei se eu estou enganado, mas no edital não tinha uma questão de possuir os ônibus, a frota GPS para controlar horário, essas coisas? Sim, isso vai ser. Pelo menos isso aí está em implantação, né? Nós estamos com um processo, desde quando a gente chegou lá na secretaria, de primeiro ter acesso ao GPS, né? Que foi o que aconteceu lá. Quando eu fiquei impressionado lá em janeiro, perguntar, falei, deixa eu conhecer esse GPS que é tão falado, né? Sim. Aí todos vieram falar para mim assim, quem tem a senha do GPS é só o secretário. Eu falei, mas como assim só o secretário tem a senha do GPS? Quem tem que ter a senha do GPS é a fiscalização. Né? É quem vai monitorar para ver se o sistema está andando de maneira correta ou não. E realmente não tinha, a secretaria não tinha. Quem tinha era o secretário. Então, quando a gente chegou, pegamos a senha, distribuímos a senha para todo o pessoal do planejamento de transporte e começamos a avaliar para ver se realmente o GPS está dentro dos padrões, funcionando e tal. Né? Aí, todas as 3 empresas tinham a instalação do GPS nos ônibus, porém, os dados, as informações que deveriam ser passadas para a secretaria não estavam de acordo com aquilo que estava estabelecido no edital. Então, a gente fez a notificação para as empresas, para que fosse fornecido exatamente aquilo que pediu o edital, e até algumas outras informações a mais aí que é importante aí para o planejamento e para a fiscalização. As 3 empresas de GPS, né, contratadas pelas empresas de ônibus, vieram conversar com a gente, fizeram um treinamento com a equipe da Secretaria de Transporte, e aos poucos estão alimentando todos esses dados. Eu acredito que é questão de tempo aí para a gente já estar com ele redondinho das 3 empresas. A ideia do GPS, eu me lembro até no começo, na época do edital, quando estava se discutindo isso, eu participei inclusive da elaboração do edital, tudo, até tem uma pergunta sobre o edital que eu vou fazer no próximo bloco. Era muito mais de você ter nos pontos de ônibus aquele tipo placar eletrônico, aquele o edital luminoso, não né? foi isso, né? O edital acabou sendo o quê? Para fazer fiscalização. O sistema de informação ao usuário, que é um benefício do GPS, isso não está previsto.
no edital. Não, mas isso é uma Aí, atribuição da Secretaria de Transporte. a gente vai ter que trabalhar, das companhias fazer de ônibus. isso, Isso, né? isso é o papel da Secretaria de Transporte, colocar os painéis eletrônicos Vai nos ser. pontos de ônibus, né? Vai ser, Para vai falar ser o horário nosso. do ônibus, se o ônibus está atrasado, que horas que está Isso. previsto ele passar ali no ponto, tudo. Para o usuário que está ali aguardando o ônibus saber se ele está próximo, se está longe. A nossa discussão agora, o que está acontecendo? A gente vai contratar um sistema de informação usuário com um sistema próprio de GPS ou vai utilizar esse sistema de GPS das empresas que só eles têm o controle? Então, o ideal é isso, é a gente utilizar a informação que já está lá e trazer. Mas está dando um trabalho danado, até porque cada empresa resolveu colocar um sistema de GPS diferente. Que o edital não mandou, não obrigou a ser o consórcio a colocar um sistema. Aí eu tenho que contratar um software caro para a Dadel para colocar um integralizador dos 3 GPS para depois mandar a informação. De informação para jogar então, dentro do... Esse debate é o que está rodando lá agora dentro da Secretaria, né? Resolver essa questão técnica, né? Se vai integralizar os 3 GPS ou se a gente contrata um outro. André. Se for ficar o mesmo preço quase, né, André? Aí a gente põe um nosso lá e a gente tem um sistema próprio do que... Sim, é, né? Porque o cara que vai no ponto de ônibus precisa saber, né? Se o ônibus está atrasado, hoje nós estamos com uma está. situação absurda na questão de informação na informação sobre horário de ônibus em nossa cidade. A gente tem isso pela internet. Fora certo. disso, mais nada. Então, se a pessoa estiver num ponto de ônibus, quiser saber naquele ponto aonde que ela vai, que linha que passa ali, né, não consegue a informação. Nem a rodoviária tem horário mais. Então, foi a situação que a gente encontrou. O que a gente vai fazer? Só um minutinho, Wagner. A gente já está meio Tem que ir pro atrasadinho aqui intervalo? com o Então, intervalo. Vamos para o eu intervalo, vou daqui a pouco a gente já proposta volta. da informação. Senão vamos cortar a luz daqui a pouco. Voltamos a apresentar programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom, voltamos aqui com o último bloco aqui do programa Planeta Verde. A gente está falando aqui agora com o secretário de Transportes Wagner Balheiro, daqui de São José dos Campos. Wagner, o projeto dos corredores de ônibus, eu me lembro também que ele tinha a parte de dividir os pontos de ônibus para dividir os postos de embarque. Isso também agiliza. Por exemplo, ali na Avenida São José, se você dividir o embarque, se você criar 4 pontos ali, um ônibus para num ponto, outro ônibus para no outro, etc., e aí você melhora a questão do embarque e desembarque, porque eu me lembro que o IPLAN, no ano passado, o IPLAN até tinha identificado que o ônibus parava 11 a 12 minutos ali na Avenida São José, só parado no ponto de ônibus ali, e muitas vezes o ônibus já tinha embarcado todo mundo, ele estava esperando outro ônibus embarcar as pessoas. Está previsto também a divisão dos pontos de ônibus aí, para as pessoas embarcarem em vários pontos? Algumas mudanças com relação a pontos, ou junção, ou separação de pontos, a gente até fez já nesse mês de julho. Por exemplo, aquele ponto da subida da prefeitura, que era ali na Coronel Moraes. Certo. Aliás, pessimamente localizado ali, né? Nós dividimos ele, né? Porque ele ficou, para quem vai para a Praça Afonso Pena, ficou ali na Francisco Paes, e quem vai em direção à rodoviária velha ali através da Antônio Sais, fica naquele ponto que já existia. Então nós separamos o ponto ali, né, e resolveu o problema, porque tirou congestionamento, tirou aquela fila de ônibus que tinha ali. Fizemos uma mudança que foi a junção, aí no caso foi junção, ali foi separação, a outra foi junção, que foi aquele ponto da Sabesp. Quando for entrar as PEs, nós vamos trabalhar esse escalonamento de ponto, né. Existe um estudo que está sendo reavaliado, porque o projeto inicial colocava ali no banhado um único ponto de embarque grande, né, para agilizar o embarque, mas sem a separação de linhas por ponto. Não tinha essa separação, né? Então, isso eu estou pedindo para rever lá, até porque, por exemplo, lá na Praça Kennedy, que é o nosso maior ponto aqui da Diogo Guilhermino, é o maior ponto. O maior ponto de maior movimento é onde hoje a gente tem o maior problema de comboio de ônibus. Porque, inclusive, para o trânsito de quem entra aí do lado daquele supermercado Dia ali, né? Sim. Quem entra por aquela rua, ele para Ele tudo. tem parado até, inclusive, até lá já no Vila Velha agora. Está chegando até no Vila Velha. Então, ou a gente faz um ponto de embarque que possa ter 2 baias de ônibus, ou vai ter que separar por ponto com um grupo de linhas, seccionar, né, os pontos para atender a nossa cidade. Mas já estão Esse vendo seccionamento isso, né? não estava no projeto. Uhum. Não estava no projeto. A gente está fazendo uma revisão justamente para ver se a gente aplica isso ou não na próxima medida aí, que é quando for da implantação das PEs. Eu acho que isso é importante, porque essa questão do embarque e desembarque aí atrasa muitos comboio ônibus. de aí, né? ônibus eu não posso ter de jeito nenhum. terrível. Por isso que a PE, quando ela vier, ela vem com a ideia mesmo de André, tem uma pergunta aqui, agilizar Wagner. isso.
Tem uma pergunta aqui da nossa... Uma funcionária do Eco Solidário, a Ana Maria, que mandou via torpedo. Você pode falar que os pontos de ônibus atuais não protegem do sol ou da chuva e as calçadas de vários pontos estão quebradas. Ou seja, ela está comentando, como ela é uma usuária diária de ônibus, comentando dessa fragilidade, não sei, nos pontos que ela utiliza. Ônibus, fica... A proteção do sol e chuva, das intempéries, né? E do estado de conservação das calçadas. Como é que está isso? Vamos lá. Com relação aos pontos, a gente tem uma equipe que vai, aos poucos, ela vai trocando os pontos. Agora a gente acabou de fazer uma nova contratação de pontos de ônibus, que é com aquele que não tem. O problema da parte de trás está com aquele vão onde pode molhar e tal, né? Porque ficava aberto na parte de trás do ponto, né? Isso a gente fechou. Né? E também está melhorando a questão do beiral do ponto ali, para proteger mais o usuário. Com relação à questão da calçada, a calçada, se for calçada de área pública, é nosso. Se for calçada de área particular, tem que passar para a gente onde para a gente notificar o proprietário e arrumar, mesmo no local onde tem o ponto. Mesmo no local onde tem o ponto. Se for em frente a alguma residência, o ponto, a residência ali que tem que... Então já está dado o recado para a Ana aí, anota os locais ainda, a calçada está destruída. Pode passar para a gente que a gente não só para ela, todos os ouvintes aí que tem algum problema de calçamento, anotar e passar. Essa questão da calçada é muito séria. Eu escutei muita gente reclamando bastante, mas reclamando pesadamente na questão ali da Adhemar de Barros. A Adhemar de Barros é uma das áreas mais polêmicas da implementação dos corredores, com a retirada de várias vagas de estacionamento ali, e ali a gente tem um problema que a gente tem uma escola, né, dentro ali do Parque Santos Dumont, e a gente tem uma série de crianças também que se utilizam ali do SESC, tem projeto Curumim, projeto Esporte Criança. Quer dizer, então, assim, a gente tem muitos pais ali que faz aquele pare e siga ali, né, o stop and go. O cara chega ali, deixa o filho na escola, o filho entra na escola, ele vai embora, ele não fica estacionado ali. Mas ele precisa de um lugar ali para ele deixar o filho, porque ali é um... E aí eu tenho visto muito marronzinho ali, muitos pais reclamando, muita gente reclamando, inclusive eu tenho uma sobrinha também que tem filha naquela escola, reclamou barbaridade lá dos marronzinhos, da grosseria do tratamento do marronzinho, porque ela não podia parar um minuto para levar o filho na escola. Como é que está ali aquela situação? Porque ali realmente é um lugar que eu vejo que ficou prejudicado. Eu sou favorável, viu, a questão de retirar a área de estacionamento para a gente privilegiar o transporte público. Eu sou amplamente favorável. Mas num local onde você tem escola, onde você tem muitas vezes os pais que param ali por 5 minutos para deixar o filho na escola, ou que passam ali para pegar o filho da escola, ali realmente eu vejo que virou um problema ali a ausência de áreas para estacionar. Como é que vocês estão pensando ali em solucionar aquilo? Porque ali é muita criança, né? Muitos pais e muita criança que chega ali. Tem alguma proposta para aquilo ali? Ali, na verdade, quando foi no dia 29 de julho, a ideia era já ter começado com um sistema de zona azul. Não só ali no Parque Santos Dumont, depois ele vai ser ampliado ali no entorno todo da Mar de Barros. No dia que foi colocado Zona Azul, primeiro dia, depois deu um problema operacional, a gente tinha que esperar e tal. Mas no dia que foi colocado, era impressionante como estava vazio o Parque Santos Dumont. Porque o que acontece? Hoje a gente tem muitas pessoas que utilizam o Parque Santos Dumont como estacionamento o dia inteiro. Dia inteiro, ou ele vai trabalhar em algum lugar e deixa o carro lá o dia todo. Ao colocar a Zona Azul, que teve um problema que ele não estava fracionando, o sistema não estava fracionando ali na hora da implantação, então a gente pediu para suspender e arrumar, acertar direitinho para colocar de uma maneira correta ali. Né? A gente acredita que vai diminuir bastante esse problema. E lógico, quando for entrada e saída de estudante, as duas escolas que tem dentro do Parque Santos Dumont, a gente vai ter um tratamento específico para aquele horário que for de entrada e saída, o pai quer parar ali só para deixar a criança e voltar. Isso, porque ali acabaram os estacionamentos temporários. Tinha várias vagas de estacionamento temporário ali, que o cara deixava com o pisca-alerta ligado, entrava, saía e já pegava. Mas acabou aquele estacionamento ali do temporário também. Ele acabou com a ideia já de colocar a Zona Azul. Quando deu o problema da cobrança da Zona Azul, a gente teve que parar a Zona Azul, mas olha, não vamos voltar à sinalização do jeito que estava antes. Né? A gente já está com ela preparadinha para a Zona Azul. Então a empresa... ajustando lá o seu sistema operacional, que eu acredito, ou no final desse mês, no máximo começo de setembro, já deve estar pronto, a gente vai voltar com Zona Azul ali no Parque Santos Dumont, como também no entorno ali da Adhemar de Barros, e vai diminuir bastante esse problema. Com relação aos professores, por exemplo, que tinham alguns que vão de carro lá, está sendo feita uma proposta junto com o João Cursino, que tem um estacionamento grande, os professores vão guardar o carro dentro do estacionamento do João Cursino,
Tá. Né? Então, até porque ali a vaga é da população, não seria dos professores. Né? E nós vamos ter um tratamento diferenciado só para embarque e desembarque de crianças ali, quando da implantação de Zona Azul. Tá. Que isso, no máximo, até o mês que vem está ocorrendo. Bom, agora falando aqui, o nosso lado aqui como ambientalistas aqui, né? A gente tem A turma chuva ácida. Agora é chuva ácida. Agora vem a chuva ácida. São duas coisas que eu queria falar com você. É o seguinte, do projeto das ciclovias, né? Tem um projeto amplo aí de mobilidade aí das ciclovias interligadas. É um projeto também que já está desde 2009, 2010, se eu não me engano, que era o sistema cicloviário da cidade. É o mapa cicloviário lá, junto com a macroestrutura, uma série de coisas. Eu senti falta na implantação dos corredores de ônibus, eu senti falta da ciclovia, porque até eu, que gostaria muito de usar a ciclovia aí nos locais onde não dá para ir de carro, ou que ficou mais difícil de ir de carro, seria ideal usar, porque assim, às vezes é um trajeto relativamente curto que você pode fazer de bicicleta, né? E a gente tem muita gente que faz trajetos curtos aqui na área central da cidade, gente que mora nos bairros mais próximos da área central da cidade, e que muitas vezes tem que pegar o carro para andar 2 km, 1 km e tudo mais, e ficar congestionando os estacionamentos do centro, quer dizer, criar todo aquele negócio. As ciclovias aí nas áreas centrais da cidade, nas principais avenidas aí, como a Ademar de Barros, é uma avenida que mereceria uma ciclovia, ou a Francisco Longo. Ou ciclorrota, né? Ou uma ciclofaixa, alguma coisa assim, né? Que a gente pudesse ter uma segurança para as pessoas poderem andar de bicicleta aqui na cidade. Eu vi que pararam a construção da ciclovia, não que parou, né? Lógico, parou, passa uma administração para outra. Nós tivemos que, na verdade, corrigir as encrencas das outras ciclovias que já estavam em andamento. Nós estávamos com a ciclovia do Cajuru, da estrada do Cajuru, e com a ciclovia da Jomiace, duas ciclovias que estavam paradas quando a gente chegou. Tivemos que pagar a parte da obra do ano passado, e elas estavam paradas porque não tinham sido desapropriadas e elas começavam sem reservar a área para a ciclovia. Tá. Então nós estamos terminando agora a ciclovia lá que liga o Dom Pedro, o Campos Alemães ao Interlagos, lá na Jomiace, depois de muita negociação para desapropriação, doação de terreno, resolver problema ambiental, inclusive lá, porque não tinha liberação ambiental para a gente fazer a ciclovia. Porque ele é cerrado, né? Então, tem bastante vegetação de cerrado lá. Tudo isso a gente teve que fazer agora, inclusive pagar. Né? Inclusive o laudo técnico daquela área lá do Cerrado lá, foi feito pela Secretaria do Meio Ambiente ainda na nossa época, ainda para poder fazer aquele projeto de desapropriação daquela área. E a conectividade, né, André? E aí, a mesma coisa foi lá da ciclovia do Cajuru. Então a gente está terminando essas duas grandes ciclovias. Certo. Com bastante coisa para esse governo fazer. Tem a ciclovia do Urbanova, que paralisou porque tinha uma casa no meio do caminho. Como é que eu vou arrancar aquela casa, aquela situação da casa? Aliás, ali no Urbanova, ali onde está pensando em fazer ciclovia, ali tem uma casa ali do COP, ali do irmão do... Tem essa casa, na PP ali também. Tem essa casa e mesmo depois, você tem uma situação ali que tem que negociar proprietário por proprietário. Eu falei, olha, mas você vai fazer um projeto de ciclovia num determinado local, conversa, verifica primeiro se tem disponibilidade de área ou se vai ter que desapropriar, libera a área primeiro antes de começar. Começou sem ter liberação da área e a gente tem passado problemas com relação a isso. Nós temos ciclovias que terminaram também na Estrada Velha e na Miguel Naked, né? Que chama Miguel Naked. Miguel Naked, né? Miguel Naked, eu chamo de Miguel Naked. Que todo mundo chama de Miguel Naked, mas assim, a gente não sabe ali, a pronúncia. Tem a sinalização dela, né? Que está faltando agora falta pronta. A sinalização e começam os desafios grandes. Por exemplo, a gente precisa continuar essa ciclovia da Miguel Naked ao lado da Jorge Zarur, passando em frente à FAAP ali. O que a gente precisa fazer? Precisa fazer uma ponte para bicicleta em cima do córrego. Senhorinha ali, Serimbura. Né? Isso custa. Né? Da mesma maneira que interligar as ciclovias passa por fazerem obra. A gente começar a construir obras. É que o nosso projeto, né, André? Valor. O projeto da Vale Verde do Ciclovida, a primeira ciclovia que foi construída da Andrômeda. 2000, né? Em 2000, nós coletamos 12 mil assinaturas. Foi um trabalho bem interessante nosso da Vale Verde, com o apoio da Excel Imóveis, por gente. Depois apareceram um monte de donos aí de campanha de ciclovia. E o nosso desafio, na época que não foi. Está 13 anos brigando aí por ciclovia na cidade. Né? O que não conseguimos na época, que foi o desafio, era transpor a Dutra, que a ideia era pegar as pessoas que utilizavam a bicicleta da Zona Sul e levar, né, para até Urbanova. Esse é o desafio até hoje, viu, Jefferson? Porque não é fácil. Eu tenho pedido lá para a Dutra, pelo menos autorização para a gente começar a estudar um processo desse. Eles não estão?
Meu nós amigo. vamos ter que interligar com alguma passarela, trabalhar alguma Não, ali pra então- travessia, porque não é simples. Ô Wagner, é o seguinte, a Dutra assinou um protocolo na Rio Mais 20, chamado Protocolo Estrada Eu tô Sustentável. negociando com eles a Qualquer possibilidade de coisa- fazer a ciclovia ali próximo da marginal da Avenida GM. Pra Se ligar precisar- lá do Eu acho que é do Jardim interessante. Melo, passando em frente, já na área deles. Eles se mostraram aqui, o pessoal daqui. Sei. Boa vontade e tal, eu acho que está caminhando bem. Para a gente fazer a continuidade daquela ciclovia até ali na Avenida dos Cegonheiros, até ali na JK. Mas se precisar de apoio, chama a chuva ácida Opa. que a gente aciona a vai CCR. chamar. Deixa eu aproveitar rapidamente Vamos, aqui, vamos. ô Wagner. Mas é um desafio. A interligação de ciclovia hoje é o assim, principal desafio nosso. assim como E alguns- nós estamos lá com o edital pronto lá para o edital de contratação das bicicletas públicas. Tá. Isso aí era um outro projeto também que eu lembro que tinha essa questão de Sim. aluguel de bicicletas públicas na Praça do Sapo ali, Na verdade tinha uma proposta inicial de fazer um Da teste. Rua com 15 e tudo, né? Isso. 3 estações para fazer um teste. A gente está, na verdade, vendo que isso aí já é uma coisa comum na maioria das cidades. A gente não está fazendo mais o teste. Na verdade, a gente pulou a parte de teste e está entrando direto já na licitação. Vai fazer a para implantação. contratação já de 22 estações, colocar o sistema Legal. todo na região Legal. central. Isso é importante. Onde a gente vai ter que fazer uma baita campanha de educação, porque na região central, em várias vias, eu vou ter que compartilhar uma das faixas do ciclista com um automóvel. sim, Então sim. vai ter as famosas ciclorotas ali, Isso. que vão ser todas identificadas. Não esqueça dos bicicletários, hein? Porque a pessoa muitas vezes não vai de bicicleta para o centro porque ela tem que amarrar Não no ponto tem- de ônibus, ela tem que amarrar numa placa de sinalização. Na Não árvore, esque- né? Não esqueça do Ô, bicicletário. que André, ele é só um extremamente comentário, importante. um abraço aqui para o Vinícius Correia, o gestor da área de proteção ambiental APA do Banhado, ligou parabenizando o nosso programa com a participação do Wagner Balieiro. Legal, Obrigado, um Vinícius. grande abraço aí para o Vinícius também. Wagner, a Secretaria do Meio Ambiente, aliás, assim como vários vereadores aí, parece que estão de bico calado aí, né? Porque assim, o mesmo sistema que se usava no passado é de calar a boca de vereador, parece que vocês entraram no governo e calaram a boca de vários vereadores aí também, né? Não tem É, problema em relação não. a essas coisas, não. Pode vir, A controvérsia, debater. Mas assim, controvérsia. o que eu achei estranho é que, assim, que alguns ambientalistas também, que criticavam, que falavam, que esbravejavam, aí também calaram a boca Podia também. falar, mas deveria continuar falando, né? Então, e criticaram muito, né? Lembra do inventário de fontes poluentes? Está pronto desde de abril, né? E aqueles que gritavam ano passado, não, inventário. Inclusive teve um candidato a prefeito aí também que gritava de inventário de fonte poluente. Acabou. O inventário está pronto desde abril, né? Está na Secretaria do Meio Ambiente. Está pronto o inventário de fontes poluentes aqui da cidade, que é um instrumento de planejamento urbano, né? E para você, que é da Secretaria de Transportes, para você é um instrumento riquíssimo, né? Para analisar esse inventário das fontes poluentes, onde são os locais da cidade, onde você tem maiores emissões de fontes poluentes, e as maiores emissões a gente sabe que vem do veículo automotor, né? Quase 70% da poluição da cidade é provocada por veículo automotor. E, no entanto, ficou todo mundo meio quieto, né? Agora que ficou pronto o inventário, agora está todo mundo quieto, ninguém mais fala nada. Mas que eu vou você saiu. pegar, porque assim, esse inventário aí deu Você muito saiu. trabalho, custou dinheiro, deu muito Não, trabalho, o e ele inventário tem que ser público, levado. Ele tem que ser aberto à população Não, e ele tem que ser levado em consideração, né, como e planejamento ser colocado. urbano, né? Eu já cobrei até do Emanuel, secretário de planejamento. quando Chegou o esteve aqui. chefe chegou. Chegou tá o saindo. Lino Pedrosa aí que vai tocar o programa daqui. Tudo bem, Lino? Quando o Lino é tão educado que Bom ele dia, entra, Lino, tudo só bom? a gente já sabe tudo onde acabar. Como é que vai, Lino? Tudo bom, Lino? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Jefferson, André? Tudo jóia. Valheiro. Lino, deixa eu só, assim, é que o secretário chegou um pouquinho atrasado aqui, a gente tá perdeu o variado. primeiro bloco aqui. É o trânsito, né? Ele ficou preso. Desculpa a brincadeira. Agora vai escutar. Tem quanta sacanagem, você vai escutar agora. Pode preparar. Vai. Brincadeira, Então, hein? Wagner, em Faz cima parte. desse inventário das fontes poluentes, o que eu queria falar. O edital de licitação do transporte público daqui de São José, ele prevê que depois da primeira metade da concessão do transporte público, que a prefeitura pode exigir das empresas de ônibus que implemente um outro tipo de combustível. Isso é, parar de usar óleo diesel e usar um outro combustível mais limpo, né, desde que você tenha tecnologia disponível no mercado. Você tem conhecimento dessa cláusula Sim, do mas edital? Tem uma previsão para isso? Na verdade, a gente já... Até os nossos ônibus hoje que foram trocados esse ano, eles já estão todos naquele modelo novo de motor, né, o Euro 5, né, que já deu uma diferença... Ele é menos poluente, né? Mas bem ele continua menos, usando o mas diesel, né? Bem menos, É. bem menos. A gente está falando de uma coisa assim que Sim. é absurda a diferença do que era anteriormente. Né? Não, absurdo era o que era anteriormente, né? Absurdo era então, aqueles ônibus que saíam soltando fumaça A para a cidade diferença é muito grande. Então, desses novos ônibus que foram comprados esse ano, estamos com cerca de 100 veículos. 100 veículos, exatamente 100,
que foram comprados esse ano já utilizando esse outro motor que diminuiu em 97, 98% aí a emissão de poluentes. Muito, né? Que saiu era S500, menos de 10, 50, era 500 e pouco, agora está menos de 10 por ppm aí, né? Tá. Graças às modernizações da agora, você tem alguns estudos para a questão do biodiesel, questão de gás, essas coisas todas, elas são permitidas, isso é um processo que a gente ainda tem um debate grande que precisa ser feito com as empresas de ônibus, não é uma tarefa fácil, porque são ônibus mais caros, são ônibus com toda uma situação aí que a gente precisa... É por isso que o edital já previa ele não de 6 anos, mas né? não está colocado como uma obrigatoriedade, não. Né? Ele está colocando para fazer uma avaliação. Fazer uma avaliação e trabalhar a possibilidade de colocação desse tipo de veículo. É lógico que a gente tem simpatia à ideia, devemos fazer esse trabalho, né? Até porque é importante. Tem que fechar, né? A conta tem que fechar. Falando igual como gestor. Nós vamos ter uma próxima renovação de frota agora, acho que somente no final do ano que vem. Antes de ter a renovação da frota, vai passar pela Secretaria de Transporte o debate de qual modelo de ônibus, se é motor traseiro, dianteiro, qual tipo de combustível, tudo isso vai passar por lá. Então, isso vai ser levado em consideração. Levar uma audiência pública aí para a população poder se manifestar aí nessa questão do transporte, porque ele é um dos grandes poluentes também da cidade, né? Então, as ciclovias aliada à mudança de combustível de transporte, aí eu acho que a gente resolve mas já mudou da bastante esse ano, viu? Mudou muito, a diferença assim é gritante aí, né? Tanto desses ônibus articulados, como os 51 ônibus da Acesso Brasil e os primeiros lá, 40 ônibus que foram trocados da Maringá no final de março, começo de abril, deu uma diferença bem grande, viu? Tá legal. Bom, o Wagner, nós estamos chegando ao final aí do programa. Já, né? Só queria lembrar que o nosso diesel não é o melhor do mundo, né? Ainda não. Ele consegue perder para qualquer diesel da América do Sul, né? E aí entra alguns imbecis, quando a Revap estava fazendo aquela obra de modernização, ela previa uma das coisas da obra de modernização que você melhorasse a qualidade do diesel, exatamente, né? E algumas pessoas eram contra a obra de modernização, né? O nego se diz ambientalista, era contra a obra de modernização. Ambientalista, o inferno tá cheio. Tá cheio mesmo, né? Aliás, esse cigarro também, viu? Deu desde o início. Fui para cima dessa história aí, né? Não só pela modernização, pelo desenvolvimento que dava, mas principalmente essa questão, né? Você tirar o teor de enxofre do diesel é uma coisa já melhora bastante, a questão de chuva ácida, tudo. André, antes que você vá para o final, eu só queria anunciar que não podemos esquecer, para o pessoal marcar aqui na sua agenda, que no dia 11, 12 e 13 de setembro ocorrerá o Seminário Nacional de Limpeza Pública, tá? Maiores informações, e será no Centro de Convenções Rebouças, São Paulo. Maiores informações, www.ablp.org.br. ABLP, Associação Brasileira de Limpeza Pública. Legal. Tá? Então, como nós estamos aí com a pauta de resíduos sólidos, é importante ter isso. Legal. Ô Wagner, bom, a gente precisa aproveitar, eu já vou deixar aqui para você o convite para você voltar, porque a gente não conseguiu nem chegar na metade da nossa pauta. Mas vamos lá, vamos já mexer. Você está levando uma vida mansa como secretário de transporte, né? Porque até aquele Zé Carlos que vivia falando, metendo a boca na prefeitura, agora tá aonde que ele está agora, o Zé Carlos? Saiu do sindicato lá? O Zé Carlos está na Secretaria de Relações do Trabalho. E o Zé Carlos enchia bem o saco aí dos outros secretários de transporte. Aí agora você está mais tranquilo. O pessoal do sindicato aí tem a única coisa que eu fiz de diferente foi o seguinte: vocês têm direito de reclamar, têm direito de criticar, questionar, mas agora tem a porta aberta também. Vocês querem vir aqui? Então, todo mês tem reunião com o sindicato, todo mês tem reunião com a comissão de trabalhadores, todo mês tem reunião com a empresa. Então, a gente faz esse debate de maneira clara. Aí, olha só, isso não pode, isso dá. Né? Pela primeira vez, eu fui participar para tentar evitar a greve de ônibus aqui na discussão salarial dos trabalhadores. Estava numa iminência de greve, fui lá chamar as empresas, chamar o sindicato, vocês têm que conversar, não vão prejudicar a nossa população aqui. Né? E conseguimos intermediar o acordo deles, né, que garantiu o reajuste, para evitar a greve que já estava com data marcada para acontecer no meio daquela ebulição, todos aqueles protestos que estavam lá. Então, e isso foi um papel que a secretaria teve, sempre com muito cuidado. Que é o papel dela, né? O papel dela também é esse. Intermediário. Tanto do lado do empresário como do lado do sindicato, diz que foi a primeira vez que o secretário sentou e teve que apartar até brigaiada ali, aquela confusão ali, mas eu tenho feito assim um trabalho de muito diálogo e muita conversa com os sindicatos condutores, né? Então isso, inclusive mudanças do dia a dia aí das linhas e tal, eu passo primeiro pelo sindicato. Eu ponho o sindicato para ajudar, para conversar. Converso com muito motorista aí, porque eu tenho andado de ônibus
junto aí com os motoristas aí, falar, olha, o que é a sugestão sua para essa linha, o que precisa mudar, tanto de trânsito como de itinerário, e a gente tem... Porque eles são os melhores para nós aí de ter a informação de como está a situação do transporte na cidade. Tá legal. Bom, Wagner Balheiro, então já fica aqui o convite para você voltar, claro, porque a gente não conseguiu aí matar a pauta. E eu queria terminar aqui com uma frase. Bom, você, daqui 2 anos, no ano que vem, provavelmente você deve sair candidato aí a deputado, né? Você já saiu candidato nas outras eu saí uma vez só, né? Eu saí uma vez só candidato. Mas você é um dos nomes fortes aí do PT para lançar para candidato a deputado, então a gente tem que aproveitar você enquanto você ainda é secretário aí para você vir aqui para fazer esclarecimento para a gente. Eu gostaria até de deixar uma frase aqui que a Marina Silva usa, né? Até para a gente pensar realmente na cidade. A Marina Silva que sempre fala, né? Políticas de curto prazo são feitas para alongar o prazo dos políticos. Né? Então é uma frase bastante sábia da Marina, né? E a gente precisa acabar com esse negócio de política de curto prazo e fazer uma política de longo prazo. Essa política dos corredores é uma política de longo prazo, a política de ciclovias é política de longo prazo. Então que tenha bastante sucesso, a gente que é joseense, que mora aqui na cidade, independente de qualquer cor partidária, a gente realmente tem que pensar em primeiro lugar na cidade e depois a gente pensa no partido, depois a gente pensa nisso. Então já fica aqui o convite para você voltar no programa aí, com mais tempo aí para a gente conversar um pouco, né? O tempo do programa está muito curto, né, Lino? O Lino já está sentado a posse aqui para ter uma taxa mais hoje dele. Já vai jogar a gente vir na janela. Mas você disse bem aí, André. Ciclovia longo prazo, corredores longo prazo, uma série de outras medidas aí para a nossa população. Tem que ser políticas de longo prazo, políticas de Estado. Isso. E eles vão ser pactuados num importante instrumento que nós vamos ter que debater ainda esse ano e ao longo do ano que vem, que é o nosso plano de mobilidade urbana, que a cidade ela é obrigada a fazer até janeiro de 2015. Exatamente. Então, e o Greenpeace está cobrando todo mundo aí. Então nós vamos aí trabalhar esse plano de mobilidade urbana, construída com a nossa cidade, com a nossa população, para que a gente possa colocar todas essas políticas de ciclovia, de corredores e outras mais dentro desse plano e pactuar com a sociedade. Muito obrigado ao secretário de Transportes, Wagner Balheiro, a sua assessora de imprensa, não sei o nome dela. Lucila. Oi, Lucila, tudo bem? Lucila, assessora de imprensa aí da Secretaria de Transportes também. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradece o Lino pelos 10 minutos que nós roubamos. Isso, roubamos 10 minutos do programa do Lino Pedrosa. Patrocinadores. Aí. O ouvinte que gosta de ouvir boa música aí. O ouvinte que gosta de ouvir boa música aí está prejudicado porque nós estamos atravessando o programa do Lino aí. Lino, o assunto... a música no meio aí do Traz Rigor já. Você viu? Tudo preparadinho. 83, 84, eu tinha 6 anos de idade. Eu tinha cabelo, pra você ter ideia. O Wagner também era cabeludo também. Pois é. Bom, gente, esse programa teve a apresentação de Jefferson Rocha e André Miragaia, operação de áudio de Agner Moreira, direção geral de Maurício Guizar, uma realização do Instituto Eco Solidário com apoio da Rádio Connect Car, São Paulo Rio FM. Agradecendo pela sua audiência, até a próxima terça-feira e vem aí Lino Pedrosa com excelente gosto musical na próxima programação e fique no ar aí com a gente, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço, André, muito obrigado. Connect Car SP Rio FM 90,7. A rádio que viaja com você. Com o Connect Car, você não põe a mão no bolso ou nos pedágios, nas cancelas de shoppings e até na hora de abastecer seu carro nos postos e